E aí, gente? Focando nos estudos, não parando. Nossa, professora, quanto tempo? Calma, relaxa, voltamos à tona, né? Afinal de contas, aí, ó, tá chegando o grande dia. Não podemos parar. Então, vamos lá. E aí, o que seria a transição demográfica? Esse conteúdo, olha só, foi dado no 7º ano e agora no 9º e no 1º de novo, no ensino médio, no 9º ano e no 1º do ensino médio. Então, a gente não parou, né? Eu não sei se vocês estão lembrados, né, que o primeiro censo demográfico, ele ocorreu no século XIX, em 1872, tá, gente? Ele constatou que naquela época, lembrando que naquela época a população tinha como base econômica a agricultura, tá legal, gente? Então, a população daquela época era apenas de 10 milhões de habitantes, né? Com o passar dos anos, né? Aí sim que essa população aí foi modificando, foi crescendo, principalmente em 1900 já, aí quando chega no século XX, o número de pessoas vão aumentando, vão aumentando. Então, o crescimento, né, o intenso crescimento brasileiro, ele vai, né, se dando sobre a cultura de famílias, com grande número de filhos, dos fluxos migratórios que ocorriam ao longo do processo do povoamento, né? Melhores condições sanitárias, tudo isso foi ocorrendo. Então, esse crescimento populacional, ele começa a desacelerar na década de 70, né? Ele ocorre um processo de diminuição. Aí, a partir deste momento, houve uma modificação, lembrando aí, olha aqui, houve uma modificação desse processo aí, tá? Foram vários os fatores, os fluxos das pessoas da zona rural para as cidades, que é o famoso êxodo rural, né? Aí a questão também, o fato que favorecia também o aumento do custo de sobrevivência, a cidade era muito caro, tá? Viver na cidade é muito caro, né? Acesso a métodos anticonceptivos. Então, isso tudo veio a mudar aí, né? Atualmente, a gente sabe que o Brasil ele está na posição de 5º lugar dos países mais populosos do mundo, tá? Mas essa população, né? Ela foi diminuir, a passo que essa população foi diminuindo, né, o seu crescimento e ficava mais velha. Nós sabemos que a população hoje está mais velha. Por quê? Você observa que aqui está o processo de transição demográfica, onde você percebe que a taxa de mortalidade diminui e aqui a taxa de natalidade ela se mantém, mas teve uma hora que ela cai, que é aquela questão da mulher entrando no mercado de trabalho, o custo de vida aumentando, é essa parte aqui, beleza? Então, isso tudo aí vai mudando a característica aí, tá? Então, o que a gente pode concluir, tá? Que uma sociedade majoritariamente rural, não é isso? E tradicional, que eram compostas por famílias, né? Aí com elevado número de filhos, né? E havia um risco elevado também da mortalidade infantil, lembrando isso, tá? E hoje não, né? Hoje sabemos que a saúde, né, a questão das campanhas de vacinação, né, de vacinações, mudaram a esse processo. Então, no processo de transição, nesse processo aqui de transição, nós temos uma redução aí da mortalidade por doenças infecciosas, parasitárias, né? E aí, também questão de vida, da questão... Hoje nós temos já um problema sério de sedentarismo, mas é um outro fato a estudarmos, tá? Então, o acesso da população às redes de água tratada, esgoto, o maior acesso à saúde, né? Isso tudo contribuiu para a redução aí dos níveis de mortalidade. Não podemos esquecer. Então, a mortalidade vem e diminui. Tá legal? Então, automaticamente, né, ocorre o quê? Um aumento na expectativa de vida, beleza? Então, também na questão, né, se ocorre um aumento na expectativa de vida, ou seja, as pessoas vão alcançando uma idade maior,
né? A fecundidade, ela também vai diminuindo, tá, gente? Porque as pessoas mulheres em idade de não fecundidade, difícil de, não tem como gerar os filhos, tá? Então, vamos lá. Isso principalmente nas áreas urbanas, estou deixando isso bem claro para vocês, tá? Então, essas variações na tendência de crescimento aí, né, da população jovem, adulta e idosa, ela tem diferentes respostas para cada indicador, tá ok? Então, essa transição, ela não ocorre de forma simultânea, isso deixando bem claro, né? E nem sequer, e nem tão pouco homogênea, tá? Ao longo do território brasileiro, deixamos isso bem claro. Existem diferenças sociais e econômicas nas macro-regiões brasileiras, tá? E não podemos esquecer isso. Lembrando que o país ele não alcançou em momento algum um equilíbrio demográfico. Ainda existem, né, baixos níveis de mortalidade e natalidade. No caso, temos baixos níveis de mortalidade e natalidade? Sim, na região Centro-Sul. Ainda que níveis de fecundidade tenham caído e tudo mais, né, ainda temos algumas áreas, tá? Então, deixando isso bem claro para você. O momento atual, hoje, né, século XXI, nós temos aí o chamado bônus demográfico. Tá? Esse famoso bônus demográfico é que vem experimentar a redução, né, aí da população em idade ativa. Né? Por isso aí, esse impacto da redução, né, juvenil ainda não foi superado pelo aumento aí de idosos. Ainda não aconteceu isso, tá? Então, o país encontra-se em processo de transição, quero deixar isso bem claro para vocês, tá? Ou seja, em rápido processo de envelhecimento, enfrentando novos desafios e esses como fator de saúde, né, lazer, isso tudo tem que levar em consideração dentro do processo da transição demográfica, tá? Então, a população, ela, né, segue crescendo, mas com redução do seu ritmo nas últimas décadas, principalmente, lembrando que nós só estamos na segunda década do século XXI, então eu falo do século passado, principalmente a partir dos anos 60, que a taxa de natalidade, né, no Brasil começa a apresentar aí um declínio, tá? Aí, no caso, é aquilo que eu falei, né? A redução da taxa de natalidade, a questão da urbanização, as famílias começam a planejar seus filhos. Então, as cidades, né, passa a possibilitar um maior acesso a serviços e saúde aí para a sociedade, tá legal? Contribuindo, então, para uma maior expectativa de vida. Aqui eu mostro a vocês o processo da evolução. Olha aqui, olha. Tanto é que você observa que em 1872, né, na década de 1870, ainda no século XIX, nós tínhamos aí que a população, conforme foi ocorrendo o avanço da medicina, essa população foi crescendo. E também o processo migratório. Isso a gente não pode deixar passar despercebido, beleza? Então, houve uma mudança aí no comportamento social. Tá legal? Até mesmo a questão de família homoafetivas, isso tudo vem influenciar, tá? No fator aí da transição demográfica brasileira, ok? Beleza? Então, vamos lá. Aí nós começamos, então, né, a falar sobre a população brasileira atingiu, um exercíciozinho rapidinho, milhões de pessoas em 1º de julho deste ano, né? Mas não é deste ano de 2020 não, tá, gente? Olha aí a fonte bibliográfica, de 2015, tá? Segundo a estimativa do IBGE, divulgada na manhã desta quinta-feira, o volume de pessoas que vivem no país, né, ela cresceu de 0,86% em relação ao verificado igual ao período do ano anterior. O crescimento da população brasileira ao longo do tempo permitiu que finalmente o número de habitantes fosse superior aos 200 milhões. Com base nesse dado, nas informações fornecidas pela notícia acima e em seus conhecimentos sobre a população do país, assinale a alternativa correta, né? Será que o crescimento da população, né, no caso, ele foi muito elevado,
O crescimento da população brasileira atualmente é baixo em comparação aos períodos anteriores. O Brasil vive atualmente um problema relacionado com a explosão demográfica. O marco de 202 milhões de habitantes revela o quadro socioeconômico do país, em que a taxa de natalidade nas áreas pobres e médias continua elevada. Ou os dados revelados pela reportagem. O que você entendeu sobre isso? Para o vídeo, tente fazer sozinho. Parou? Bem, agora você voltou? Vamos lá. O que seria aí o fator, né, gente? O que nós presenciamos aí dentro do fator? Qual seria a resposta? O que você vê aí o crescimento da população brasileira? No que você percebe? No caso, você vê aí que o crescimento da população brasileira atualmente é baixo em comparação com os períodos anteriores. Foi o que eu acabei de falar, lembra? Nós estamos alcançando uma longevidade, né? Observa que a reportagem, ela faz uma relação, né? Ela faz aí, em relação ao ano anterior, foi de 0,86%, é o que ela fala aqui, ó, certo? E o que é considerado um número baixo, né? Justamente aí, até nos dias de hoje, ou no século ainda, né? Você percebe que apresentam taxas aí de crescimento superiores a 2%. Então, a alternativa, a letra A, ok? Letra A de amor. Vamos lá. Então, o crescimento da população brasileira. Deixei marcado para vocês em negrito, letra A. O modelo econômico brasileiro. Caraca! Botei uma imagem aí logo justamente do nosso período aí do século XV, que tinha um pensamento mercantil europeu, não é isso? O Brasil, ele moldava-se, tinha esse pensamento. Então, né, quando os portugueses, os europeus chegaram, né, logo de início, eles não encontraram ouro e pedras preciosas, né? Eles não encontraram isso. O que eles se depararam? Com a Mata Atlântica, não foi isso, gente? Porque, afinal de contas, eles estavam chegando no litoral nordestino, até eu coloco a imagem aqui para vocês, né? Eles chegam no litoral nordestino, se dão de cara com o quê? Com aquela exuberante Mata Atlântica, não é isso? No litoral. E aí, essa mata, né, estava recheada de árvores, né, bem comum na região do Oriente, né? E aí, por que não, por que não, por que não? Tanto é que o pau-brasil, né, que saía do Nordeste era comercializado aonde? Na Europa, né? Aí sim, né, eles viram que o pau-brasil tinha como comercializar, então vamos começar o desmatamento, né? E dando-se a natureza, vamos começar. E aí, mais tarde, no século XVI, eu não sei se vocês estão lembrados, que foi introduzido a cana-de-açúcar, né? Aí, poxa, um clima tropical, o solo fértil do Nordeste. Naquele período, o açúcar era considerado ouro branco, né? Tinha um valor bem atrativo, né? Então, foram esses tempos de desenvolvimento dos primeiros aglomerados urbanos, já começa o processo de aglomeração urbana no território, olha só, tá? Aí no estado de Pernambuco, Recife, Olinda, eram cidades aí que a cana bombou, né? E aí, né, não esquecendo, né, que o açúcar era produzido com a mão de escrava negra africana e exportado, beleza? E ia-se embora, né? Aí, séculos depois, né, o Brasil também, como é que se diz? Ele investiu também, séculos mais tarde, aí na questão do produtor de carne bovina. Mas o principal aí era aí, no século seguinte, o que ele descobre, gente? Logo depois, no século XVII, ele vem a descobrir na região sudeste o ouro, né? Aí, onde está localizada as Minas Gerais, a produção aurífera, né? Enche os olhos aí, perdura mais ou menos quase uns 100 anos, e aí possibilitou o enriquecimento de várias pessoas. Aí, quando a gente chega no século XIX, a atividade econômica era a plantação e a produção do café. Né? Essa planta, lembrando, é asiática, né? Ela justamente foi a locomotiva da nossa economia brasileira, né? Justamente nos tempos imperiais. E aí, né, foi desenvolvendo aí o processo industrial. Foi justamente com o acúmulo do capital no Sudeste que veio a favorecer os grandes investimentos aí na atividade industrial. Não vamos esquecer que foi justamente, né, com o lucro obtido através das exportações do café, é que a gente tinha
recursos para investir na indústria. Aí veio a crise cafeeira, nos anos 20, né? Que aí foi o estopim para a industrialização brasileira, que continua em plena expansão. A gente não pode esquecer isso, tá, gente? Aí você vê que as regiões brasileiras, né, elas apresentam atividades econômicas bem diferentes. Vamos lá. No Sudeste, a região a qual estamos, né, tem o seu auge de industrialização nos anos 50, né, e que atingiu essa região, né, foi de forma positiva, estavam as melhores condições de infraestrutura por causa do capital, do acúmulo de capital propiciado pela produção cafeeira, não podemos esquecer disso, né? E aí acabou contribuindo para o grande parque industrial, principalmente para onde? São Paulo, a região metropolitana, no Rio de Janeiro, com a indústria petrolífera, né? E aí, né, mais tarde, com importantes recursos minerais, o ferro e o manganês, também encontrado onde? Em Minas Gerais. Isso tudo aonde, gente? Olha bem, na região sudeste. Olha que região rica, né? Lembrando aí do quadrilátero ferrífero de Minas, tá? E também nós não podemos esquecer, né, esses minerais lá do quadrilátero ferrífero, eles são exportados justamente aonde? Pelo Porto de Tubarão, no Espírito Santo. Falei dos 4 estados aí, né? Então nós temos o petróleo, a cana-de-açúcar e o sal marinho, que estão presentes na economia aqui justamente da região sudeste, tá? Lembrando que o estado de São Paulo, que possui o maior cultivo de cana do país nos dias atuais, tendo destaque internacional, tá? Então, o Brasil, ele é o segundo maior produtor de etanol do mundo, tá? O primeiro, só para conhecimento de vocês, são os Estados Unidos, tá? Também sabemos que, né, você tem aí na região sul, né, do país, está aqui em azul, destaque de vários setores econômicos brasileiros, né, une-se aí com a criação de animais em larga escala. Sabemos que é um líder na criação de suínos e aves, tá? As condições climáticas da região de solo fértil favorecem a agricultura, né? Aí você tem o destaque da produção do milho, das maçãs, algumas atividades industriais relacionadas à indústria têxtil, laticínio, frigoríficos, né? Então, nós temos aí na região sul. O Nordeste, temos aí o destaque da Zona da Mata, lembrando que o Nordeste é subdividido em Zona da Mata, Agreste, Sertão, que é a maior, e o Meio Norte, que é a faixa de transição, certo? E nós temos aí no litoral nordestino, desde o Rio Grande do Norte até o sul da Bahia, a Zona da Mata, né? É onde possui a maior concentração de pessoas, o maior número das grandes cidades. Aí nós temos Salvador, Recife, Natal. Bem, a atividade econômica nessa região, né? Nós temos aí o turismo, os centros comerciais, também produção de petróleo, né? Tanto em terra quanto em mar, tá? E aí a produção de sal marinho no Rio Grande do Norte. E também atividades industriais, tá? E a produção do cacau na Bahia, não podemos esquecer disso. Região Centro-Oeste, gente, né? Mato Grosso aí com a presença da força pecuária, tá? No caso, criação intensiva e extensiva, né? Presença de tecnologia, né? E aí, geralmente, a pecuária extensiva é praticada nas áreas do Pantanal e do Mato Grosso, tá? As indústrias estão mais na região de Goiás e no Mato Grosso do Sul, tá legal? E você tem aí, no caso, indústria do ramo farmacêutico e de bebidas. A região norte, né? Essa regiãozinha aqui, região norte, né? Foi povoada recentemente, né? Alguns órgãos governamentais aí responsáveis pelo seu estímulo econômico foram criados na década de 60, tá? Dentre eles, a gente pode citar aí a Sudam, a Suframa, que é a Zona Franca de Manaus, tá? Esta última, né? Aí ela corresponde, que é a Zona Franca, o polo industrial que foi idealizado em 1967, tá? Que abriga grandes multinacionais e que propicia aí um enorme desenvolvimento industrial para a região, tá legal? Concentra 3 tipos de atividades, essa região, a comercial e a agropecuária e industrial, tá? E as áreas de produção industrial, elas são eletroeletrônicos, motocicletas e a química, tá? Perceberam que isso acaba, cada região tem um tipo de indústria, um tipo de desenvolvimento? Então,
Esses fatores locacionais de indústrias, né, é que interfere diretamente, né, na questão da distribuição das indústrias dentro do território ou de diferentes territórios, tá legal? Você tem aí, podemos considerar que existe uma disputa entre os diferentes lugares para atrair as empresas, a questão dos investimentos que vem oferecer, que é a questão da infraestrutura. Para você poder, né, para a gente poder entender o que atrai uma empresa, a questão da localização, nós temos que entender a questão da dinâmica histórica e geográfica, tá? A distribuição, a migração de empresas, as unidades, a região concentra mais indústria do que a outra. Aí você vai levar em consideração toda a infraestrutura daquela cidade. Esses fatores seria a mão de obra ampla e com qualificação profissional, logo a região centro-sul, que abrange o sul, sudeste e parte da centro-oeste, ela fica aí em destaque, tá? A disponibilidade de matéria-prima, então cada indústria ela vai se instalar de acordo com a disponibilidade de matéria-prima de cada região. Os incentivos fiscais, lembrando aí o que são incentivos fiscais, é o não pagamento de impostos, tá, gente? A famosa guerra fiscal. A existência de infraestrutura logística, que é a questão do transporte para saída do produto e entrada também. Então, essa aí é uma estratégia adotada não só no Brasil, como no mundo inteiro, beleza? Há também a questão, gente, não posso esquecer, da questão da energia. Né? Não adianta que uma indústria não vai se instalar onde não tem fonte de energia, seja ela hidráulica, solar, térmica, tá? E as leis trabalhistas e ambientais. Quanto mais a lei trabalhista e ambiental for branda, mais interesse, tá? E o mercado consumidor também, e as redes de serviços, ou seja, telecomunicações, ok? Né? E também as universidades que vai preparar aí o trabalho, beleza? Bem, esse processo que vocês viram acabaram gerando o quê, gente? Arquipélagos econômicos. E aí voltamos lá. Tanto é que você percebe que lá no início dos anos 30, né, o processo de industrialização do Brasil, ele teve vários momentos marcantes, né? E aí você diz que no período das décadas entre 30 e 70, né, principalmente no início da década de 30, foi estruturado aí um modelo primário exportador. Tanto é que só falávamos o quê? Em café, em algodão, em cana, em borracha, né? Aí só depois, né, com a crise do modelo agrário exportador, no fim de 29, a cada crise de 29, né? Aí, ao longo da década de 30, é que há uma relativização deste padrão econômico, que aí vem aí a crise do café, que faz com que diversas condições sejam geradas para a indústria brasileira, estimulando aí a necessidade da produção de bens, né, no país, por conta aí das drásticas importações. Então, a concentração de riqueza na região sudeste, principalmente no Rio e São Paulo, que vocês acabaram de ver no mapa aqui, está destacada aí justamente aí dentro do pioneirismo da industrialização nacional, tá? Beleza, gente? Que aí seria a concentração da infraestrutura, que a gente vê aí na região sudeste, né? Você observa isso claramente, você vê uma concentração da mão de obra qualificada, mercado consumidor, a rede bancária, questão de telecomunicações. Então, essa organização do espaço industrial brasileira, né, ela acaba levando a um certo destaque, né? E aí você vê que durante várias décadas no país, cada um apresentou uma fase, né? Aí nós vamos falar de Getúlio Vargas, né, de 29, depois migramos para Juscelino Kubitschek, depois regime de recessão, e depois governo Collor, Henrique Cardoso, até chegarmos hoje, né, aí com o Bolsonaro, beleza, gente? Então, lembrando que a década de 80, ela foi chamada de uma década perdida, né, porque tivemos um declínio econômico por causa das décadas anteriores que tiveram um acelerado crescimento econômico, e aí a dívida chegou para a gente pagar, né, aí o bicho pegou, tá legal? E aí, consequentemente, esse acelerado processo econômico, que nos gerou na década de 80 aí um pseudônimo de década perdida, também contribuiu para o processo de urbanização, né? Que teve início justamente no século XX. Lembrando aí que funcionou como um dos principais fatores para o deslocamento da população da área rural
para a urbana, lembrando aí a mecanização do campo. Por exemplo, né, você tem aqui, né, justamente de 1940 a 1950, o Brasil era um país de população predominantemente o quê? Rural. Beleza? Você vê aí, ó, população urbana e população rural. Você tinha um predomínio de população rural, ok? Aí você, depois, né, automaticamente, nos anos 70 aqui, ó, aqui já começa a declinar. Nos anos 70, mais da metade de brasileiros já se encontrava onde? Nas áreas urbanas. Observa isso, gente, né? A população rural, né, ela modifica os seus hábitos. Então, a urbanização, ela se materializa justamente a partir dos anos 70, né? Com uma conjunção de diversos fatores, ok? Tais como o desenvolvimento de setores secundários, ou seja, das indústrias, e do terciário nas áreas urbanas. Aí, e também não podemos esquecer da concentração fundiária nas áreas rurais, tá? Esses são um dos fatores. Então, os grandes centros urbanos, as pessoas de baixo poder aquisitivos, acabam sendo, né, obrigadas, né, a apresentar, como é que eu vou dizer, a viver em condições aí extremamente precárias, tá? Ou seja, sem direito nenhum, né, nenhum direito à cidade. Essa é a verdade, tá ok? Bem, levando a desigualdades econômicas. Olha aí o que eu já tinha dito, olha, desde o início do nosso processo de colonização. A região, olha só, o litoral sempre mais desenvolvido, no Nordeste o litoral, e aqui na região Sudeste e Sul, né, você vê aí, concentra Sudeste, né, a maior parte das indústrias do país, o que recebeu grande fluxo aí vindos de área rural. Principalmente de onde? Do Nordeste, ok, gente? Já a região Centro-Oeste, né, o processo de urbanização teve como principal fator o quê? A construção de Brasília, que atraiu milhares de trabalhadores, tá? E aí, no final dos anos 60, início de 70, o Centro-Oeste tornou-se, olha só, final de 60 e anos 70, tá? O Centro-Oeste tornou a região aí a segunda região mais urbanizada do país. O Sul, aí, né, foi lentamente, né, até a década de 70, em razão aí de predomínio de propriedade familiar e da policultura, tá? Já o Nordeste, hoje, apresenta uma menor taxa de urbanização no Brasil, tá? Essa fraca urbanização está apoiada no fato de que essa região, né, possui várias correntes migratórias aí, tá legal, gente? Não pode esquecer isso. E o Norte, caraca, era a segunda mais urbanizada do país, porém, com a concentração da economia no país no Sudeste, tá? O fluxo de imigrantes dessas outras regiões fez o crescimento relativo da população diminuir, tá? Bem, e cidades em razão do seu conhecimento? Vamos lá. Os movimentos sociais urbanos. Oh, meu Deus, quantos movimentos sociais urbanos. O que seriam isso, os movimentos sociais urbanos? Né? Constitui uma nova questão da análise da relação de classes sociais, tá? Principalmente no que diz respeito às tradições de classes populares, né? Seriam aí contradições próprias das sociedades capitalistas, nada mais, nada menos que isso, ok? Seriam as carências em nível de apropriação de água, de esgoto, tanto é que eu boto aqui, ó, queremos moradia. Questão de coletivos, de atendimento, postos de saúde, clínica da família hoje em dia, a qualidade da vida, tá? Que vem afetar aí a população. Então, esses movimentos, eles têm surgido, né, das contradições que expressam aí dentro do cotidiano da população, tá? Então, pode ser entendido hoje como um fato que venha de ser diferenciador da sociedade capitalista atual. Esse é o X da questão. E existe uma divisão dentro desses movimentos sociais. É o conjuntural, que é aquele que surge para manifestar sobre uma causa específica, que possui um curto prazo de duração, como, por exemplo, a questão do preço da passagem. Esse aí é o conjuntural. Tá? Essas manifestações que ocorrem nas áreas urbanas é um conjuntural, um movimento social conjuntural. E tem o estrutural. Aí possui longo período de duração. Aí é movimento das feministas, esse aí é o estrutural. Ele vai durar mais tempo. Então, dentro do processo contemporâneo,
né? O conjunto de pessoas que saíram de suas casas e vão manifestar a favor de um representante, de um partido ou de um governo, né? Ou que ainda não defendem nenhum partido no Brasil, isso aí já é movimento social contemporâneo. Então, temos 3 aí, tá legal, gente? Não pode esquecer isso. Então, nós temos os famosos movimentos sociais. E aí eu boto uns exercíciozinhos aí para vocês, que fala sobre os novos movimentos sociais, que são diferentes das ações coletivas de antes, por eles politizarem a esfera privada e tornarem públicas as problemáticas das minorias sociais. Assim, dentre esses movimentos, o que nós vamos destacar aqui? Para o vídeo, vem com calma. Nós vamos destacar o quê? Produzem discussões locais e regionais, não abarcando questões globais. Ok, gente? É essa a resposta. Tem mais exercícios para vocês fazerem lá, tá? Eu estou aguardando vocês. Beijos!